Quando ninguém estiver com você, sabe o que vai ter? Caráter cristão. Firmeza na rocha. Desculpa o linguajar, mas quando o bicho pegar, querido, quando faltar comida, quando cortarem a luz, quando o câncer descobrir teu endereço, você não pode retroceder. Você tem que ir até o fim. Graças, pastor, tudo bem? Eu queria chamar o Felipe aqui. E aproveitando que estava falando de filiação, né? O Felipe é o meu irmão, né? Meu irmão de sangue mesmo. Nosso pai nos ensinou muita coisa e deixou um legado para a nossa vida. E o Felipe é um exemplo de filho para o meu pai, um exemplo de marido, um exemplo de pai para a filha dele, um exemplo de irmão. Deus me deu o privilégio de pregar a palavra para ele. Ele tinha 17 anos. E ele não aceitou muito, ficou muito bravo. E aí naquela noite Deus visitou ele em sonho. Deu um sonho para ele do fim do mundo. E falou comigo para pregar para ele de novo. Eu preguei, o Felipe dobrou o joelho na sala da nossa casa e aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Felipe Eu fico um pouco emocionado, porque o Felipe é a premissa do meu ministério, né? Eu ainda era novinho e assim, todo dia eu sinto orgulho, porque o Felipe vendeu um carro dele, foi me socorrer lá na Alemanha, num momento que eu passei muito difícil, evangelizando, momento de neve, lidando com suicidas lá, e ele foi para lá morar comigo, sofreu muita retaliação. Acho que eu vou ter foto aí da nossa van que foi quebrada, nossa igreja invadida, sofremos um pouco lá, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E no momento mais difícil da nossa vida, foi um pregador lá, e chegou lá e falou assim: Deus me trouxe aqui para dizer que o tempo da missão aqui acabou e é para vocês ir embora. E eu falei: Felipe, a gente não tem dinheiro para ir embora. E aí o irmão ligou para o Felipe e falou assim: Felipe, vem aqui que Deus tocou no meu coração. Quando o Felipe chegou lá, o irmão deu 800 euros. Falou assim: eu estava juntando para comprar uma BMW, mas Deus mandou eu te ofertar esse dinheiro. Nós compramos o voo naquela semana e voltando, chegamos no Brasil e foi tanta emoção, tanto quanto ele chegou lá. E o nome de Jesus foi glorificado. E passou um tempo, né? O irmão ligou para o Felipe e falou assim: Felipe, Deus é fiel. O mesmo Deus que falou para mim ofertar para você já me deu a BMW que eu tanto queria. Então, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus é fiel. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Você vai sair daqui abençoado e vai sair diferente. Deus está investindo em você. Amém? Eu quero chamar o Felipe aqui, passar a palavra para ele. Não sei se ele vai indicar algum vídeo, alguma coisa. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um ensino aos irmãos. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu gostaria de falar sobre o maior capelão que eu conheci na minha vida através da palavra de Deus. Ele é o apóstolo Paulo. Eu não acredito em coincidência, porque eu sou cristão. Eu acredito que o Espírito Santo é aquele que costura a unidade da igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, e um corpo tem vários membros, mas é a alma que faz esse corpo viver. Eu creio que o Espírito Santo trabalha de uma forma grande nas vidas de cada pessoa. Estava ali sentado e eu percebi que cada pessoa que me antecedeu veio falando sobre um pouco do que eu me preparei para falar. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, as autoridades, nosso reverendo, diante de quem eu fico muito pequeno para falar, estou até com vergonha, mas eu sei que Deus está na coisa quando é como se fosse uma costura. Porque o Senhor veio falando sobre Jesus Cristo. Quando o rabino da Galileia, aos 30 anos, começa o seu ministério,
E ele começa diferentemente de todos os outros rabinos da época, porque as pessoas viam que ele ensinava com autoridade. Por onde o rabino da Galileia passava, mortos ressuscitavam, coxos andavam, cegos de nascença viam, surdos ouviam, demônios eram expulsos. Ele sim é o maior missionário por excelência, porque Jesus Cristo não é alguém que sai de casa e vai até a prisão fazer capelania. Jesus Cristo não é alguém que sai de casa e vai a um hospital fazer capelania. Jesus Cristo veio do céu para a terra para nos salvar. Está escrito em Filipenses, no capítulo 2, nos versos de 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Capelania, queridos, eu tô de certa forma até um pouco cansado, porque eu recebo cada mensagem, o pessoal perguntando sobre capelania para mim. Eu acho que as pessoas não leem, as pessoas têm uma certa preguiça de ler e de se informar. Uma certa não, uma grande preguiça. Eu recebo mensagem de gente que me pergunta: com esse distintivo eu já posso ter arma? Aí o outro me pergunta assim: isso aí serve para a Polícia Federal? Aí vem o outro e me pergunta assim: o Felipe, que órgão do governo que eu vou trabalhar? Aí vem o outro e perguntou: mas e o salário? Querido, se tiver uns 5 capelães do Brasil ainda que são remunerados, deve ser muito. Eu particularmente não conheço nenhum. Sabe por quê? Porque o trabalho que nós fazemos, o trabalho que Cristo fez e ainda continua fazendo por nós, porque Ele diz: o meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. É um trabalho de amor. Porque, sinceramente, acho que tem gente que vê isso aqui e acha bonito. É bonito, mas o importante é o amor. Porque quem vai visitar um preso em um presídio vai por amor, tem que amar. Quem faz capelania militar num quartel para falar 5 minutos tem que amar. Quem vai a um hospital consolar uma mãe tem que amar. Não dá para fazer isso se não amar. Por isso eu gostaria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo de número 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada teria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma,
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nós estamos aqui por amor. Ninguém levanta cedo num período frio desse, em um período de, posso dizer que é quase pós-pandêmico, porque já estamos sendo vacinados, e vem a um lugar desse, se não for por amor. Portanto, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Que bom que você está aqui. O autor desse texto que nós acabamos de ler é o Espírito Santo, mas quem escreve é o apóstolo Paulo. Eu gostaria de, em poucos minutos, falar com você a respeito da vida do apóstolo Paulo, porque eu ouvi um sargento falando aqui, tenente, desculpa, falando aqui que você está pronto para ser rejeitado? Está pronto para de repente chegar, porque a gente sabe que capelania não é evangelismo, não é como ir para a praça, é diferente. O modus operandi é diferente, não deixa de ser missão. Todos nós somos missionários. Mas o modus operandi é diferente, você não chega num hospital de qualquer jeito. Portanto, será que estamos preparados para ser rejeitados? Será que estamos preparados para enfrentar provas pelo nome de Jesus? Porque enquanto o rabino da Galileia está exercendo o seu ministério, um outro rabino está sendo preparado na gloriosa Jerusalém. O pai dele é um homem de posses. Ele é nascido em Tarso, da Cilícia. Portanto, o seu pai o envia para Jerusalém para que estude aos pés do rabino mais famoso da época, Gamaliel, neto do grande rabino Hilel. Paulo, que é o seu nome romano, as pessoas dizem que Jesus mudou o nome dele, não mudou. Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome romano. Ele é preparado para ser um grande rabino. Ele está sendo preparado para ser um grande homem dentro da fé judaica, um grande líder. Paulo é o que podemos chamar de um intelectual. É um homem versado, ele fala vários idiomas, tem cidadania romana. É um homem que conhece a filosofia, porque ele mesmo cita filósofos gregos. Ele está sendo preparado para ser um grande rabino. O rabino da Galileia agora é assassinado, é morto e pregado em uma cruz. Com isso o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, acha que acabou com o cristianismo. Mas o que eles não entendem é que o cristianismo, querido, é igual massa de bolo, massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Nunca vi um negócio bom para fazer a igreja crescer igual prova. Perseguição. O povo de Israel cresce no Egito. O povo de Deus cresce debaixo de perseguição. Eles não contavam com a notícia que apareceria 3 dias depois que o rabino da Galileia ressuscitou. Ele está vivo, passa 40 dias com seus discípulos. Seus discípulos oram e recebem o Espírito Santo. O apóstolo Pedro vai pregar e em uma pregação ele ganha 3.000 pessoas para Jesus. Em outras 5, sem microfone. Sem WhatsApp, sem tecnologia, sem televisão. Até hoje eu gostaria de entender como um homem consegue pregar para 5.000 pessoas. E 5.000 pessoas aceitam Jesus. Neste momento em que a igreja começa a crescer, um jovem chamado Saulo se levanta como o maior perseguidor da igreja. Saulo é membro do Sinédrio. Saulo tem autoridade. Saulo começa a perseguir a igreja de Deus. Escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele. Estamos falando da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja que foi morto apedrejado. Irmãos, o apedrejamento no Oriente não é do jeito que a gente imagina, não é pedra brita não. Joga uma pedrinha na pessoa, é pedra.
Eles vão, aquela multidão vem, eles vão jogando pedras, pega na cabeça, pega no rosto, pega nas costas, a pessoa cai, eles continuam jogando as pedras, até que se amontou um monte de pedras. Essa era a morte por apedrejamento. Pedro é morto assim. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. O apóstolo Paulo era alguém muito zeloso da cultura de seus pais. Portanto, ele entendia que ele era obrigado a perseguir as pessoas que seguiam a Cristo, que na época era chamado de O Caminho. Eles ainda não eram conhecidos como cristãos. Então o apóstolo Saulo nessa época, ele tinha autoridade. Sabe o que ele fazia? Ele entrava em um lugar como esse aqui, onde nós estamos reunidos com soldados, e nos tirava daqui a pontapés, socos. Ele agredia as pessoas. Ele entrava nas sinagogas e dizia: blasfeme do nome de Jesus. Paulo blasfemava do nome de Jesus. Ele perseguia os cristãos, a religião dos cristãos e o próprio Jesus. Paulo falava palavrão com o nome de Jesus. Paulo levava pessoas ao sinédrio e as expunha ao julgamento, e ele dava o seu voto para que elas fossem assassinadas. Esse homem era violento, esse homem era truculento. Ele perseguia e assolava. A Bíblia diz que ele exterminava a igreja. Exterminar é matar. Ele matava cristãos. Ele colocava cristãos na cadeia. Ele agredia as pessoas e falava: negue a sua fé. Pois bem, não satisfeito em devastar a igreja em Jerusalém, Saulo de Tarso agora recebe cartas do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, para persegui-los em outras cidades. A Bíblia o descreve como uma fera selvagem. Ele está indo a caminho de Damasco, montado em um cavalo, porque agora ele vai entrar nas sinagogas de Damasco para perseguir os cristãos de Damasco. Porém, algo acontece no caminho de Damasco, você conhece muito bem a história. Ao meio-dia, um clarão mais forte do que o sol aparece. Saulo e os seus companheiros caem do cavalo. Ele fica cego imediatamente e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor lhe responde: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Jesus Cristo é especialista em derrubar a gente brava do cavalo. Sabe o que Jesus diz para Paulo? Saulo, Saulo, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é aguilhão? A ferramenta pontiaguda usada para domar touro selvagem. Paulo é um touro selvagem, indomável. Só que ele se encontra com um domador de touro selvagem. Esse domador de touro selvagem foi o que me domou um dia, porque eu era um touro selvagem. Eu era violento, eu era alcoólatra. E um dia o domador de touro selvagem me derrubou do cavalo. Eu creio que quem faz a capelania prisional já viu Jesus derrubar muita gente brava do cavalo. Eu já vi muita gente brava chegar no altar e botar o revólver. Eu falei: eu não quero mais esse revólver, eu quero Jesus. É isso que nós fazemos. O que é que nós fazemos? Nós falamos de Jesus. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos. E ela é tão linda. E o Fábio estava falando aqui sobre postura. Ser capelão não é apenas fazer capelania, é postura no dia a dia. Um homem pregava em um país onde era proibida a pregação do evangelho. Um jovem. E ele foi pego. Foi lançado na prisão por causa disso. E lá havia também um outro preso. Ele não sabia porque ele estava preso, mas ele estava cheio de feridas e chagas, porque ele foi duramente espancado. Quando chegava o alimento,
Ele ajudava, esse rapaz, esse cristão ajudava o outro presidiário a comer, porque ele não tinha forças. Pegava metade da sua comida e dava para ele também, porque ele estava fraco. Quando o sol saía, o famoso nasceu sol quadrado, ele pegava esse preso e o arrastava para o sol, para que ele pegasse um pouco de luz do sol, porque isso traz saúde. E todos os dias ele fazia a oração dele quietinho, no canto, baixinho. Nunca falou de Jesus para aquele presidiário. Os dias foram se passando e esse presidiário foi se recuperando. Quando ele estava pleno da sua saúde, ele chegou para esse cristão e disse o seguinte: olha, eu não sei o que você tem, mas eu quero. Não sei o que você faz todo dia nesse cantinho aí, mas eu quero isso que você tem. Nós salvamos pessoas pelo exemplo. Capelania começa dentro de casa. Sua casa é a sua primeira igreja. Como é que vai seu casamento? Como é que vai sua família? Deixa eu desmistificar algo aqui para você. Não estava no script, mas porque hoje está tudo de cabeça para baixo, reverendo, como o senhor mesmo disse. Submissão, querida, amada. Quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, ela não está falando de ser escrava. Tem que interpretar, querido. Isso aqui é João Ferreira de Almeida, era português. Então é português de Portugal, é difícil entender às vezes. Tem palavra na Bíblia que você tem que pegar um dicionário. Nós não somos submissos a Cristo, porque Ele é o nosso cabeça. Então nós respeitamos a sua liderança. Você não é submisso ao seu pastor? Submissão não é ser escravo, é respeito a uma posição. Então a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Agora, se você não concorda, aí é outra história. É Bíblia. Então não está dizendo que a mulher tem que ser uma escrava. Tem que estar dizendo que ela tem que respeitar a autoridade do marido. Ah, pastor, e para o marido não sobra nada? O Jesus disse que, o apóstolo Paulo, que nunca foi casado, escreveu o seguinte: marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Sabe o que Deus está falando para você, querido? Que se preciso for, você tem que morrer por causa da sua esposa. Tem homem que se der um tiro aqui, ele põe a mulher na frente, né? Meu Deus! Sabe, ser homem não é só pôr comida dentro de casa. Como era feito antigamente, nossos pais, nossos avós punham comida dentro de casa e achavam que está tudo certo. Não, ser homem é cuidar. Jesus não cuida de nós? Então você tem que cuidar da sua esposa como Jesus cuida da igreja. Tá bom para você? Quer ser juiz de paz, querido? Quer celebrar casamento? Cuida do seu primeiro. Casamento nos fala de maturidade, sabe por quê? Porque você que é juiz de paz, quando vai fazer um casamento, ou o padre vai fazer o casamento, ou o pastor vai fazer o casamento, o que ele diz? O que ele faz você repetir? Amando, respeitando, sendo fiel para a vida inteira. Na saúde, na riqueza, na pobreza, na doença. Sabe o que isso nos traz? Maturidade, porque o capelão tem que ser maduro. Moleque não faz capelania. Nós não podemos ser meninos espirituais. Sabe o que isso me traz de maturidade? É que quando a minha esposa ficar feia, eu prometi diante de Deus e das testemunhas amá-la, respeitá-la e ser fiel a ela todos os dias da minha vida. Isso é para macho. É muito fácil quando a esposa vai ficando mais fofinha, vai ficando velhinha, a gente também fica, trocar por uma novinha de 20 anos. A Bíblia diz que Deus detesta o divórcio. Lembra-te da mulher da tua mocidade. Porque é muito fácil. Para a esposa também. Ah, mas ele está chato. Ah, mas ele está insuportável. Ah, mas ele bebe muito. Se ele é alcoólatra, é agora que ele precisa mais da tua ajuda. Você vai abandonar? O que você prometeu no altar? Amar, respeitar, ser fiel até a morte. Se morreu, pode casar de novo. Se não morreu, querido, você abraçou a missão. Ninguém te obrigou a casar. Você prometeu diante de Deus e das testemunhas amar, ser fiel e respeitar quando ela estiver insuportável. Quando ela estiver insuportável, que nunca acontece, né? Quando ele estiver chato. Quando estiver com dinheiro, quando estiver sem dinheiro. Morando no Alphaville ou morando na favela.
Você prometeu e você deu sua palavra. Tem dia que você não ama, não. Tem dia que é maturidade. Falou que vontade de sumir. Não tem dia que dá vontade de você pegar os seus R$5 e sumir? Mas aí você lembra que você só tem R$5, então não dá nem para sumir. Só em filme, né? Só some. Não dá vontade de sumir? Não dá vontade de pôr veneno na comida dele, irmão, que você está fazendo? Mas é nessa hora que vem a maturidade. Eu jurei diante de Deus ser fiel, amar e respeitar. Quando aparecem as novinhas, varão, lembre-se do que você prometeu no altar. Amar, respeitar, ser fiel. Isso nos fala de maturidade. Deixa eu continuar, senão eu perco a linha. Saulo de Tarso cai do cavalo. Saulo de Tarso agora está convertido. Ele entra em Damasco e vai até a casa de Judas, levado pelas mãos, porque ele está cego. Um discípulo está orando, Ananias, e o Senhor lhe aparece e diz: vai à rua chamada direita, à casa de Judas, e ore por Saulo de Tarso. Ele falou: Senhor, Saulo? Mas eu tenho ouvido que esse homem tem destruído e devastado a sua igreja. Ele falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele vai, e Paulo também já recebe uma revelação de lá. Paulo está orando, e Deus visita Paulo e diz: Paulo, Ananias está vindo orar por você, você voltará a ter visão. Ananias vem e ora por ele. Ele recobra a sua visão, está ali com os discípulos, e agora ele começa a pregar. Afinal de contas, Paulo é um doutor da lei. Você sabe que nessa época não tinha evangelho ainda, né, irmãos? A Bíblia, o Novo Testamento não havia sido escrito. Aliás, o apóstolo Paulo escreve aproximadamente 70%. Tudo que nós conhecemos de doutrina cristã foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele vai começar a pregar, só que Paulo não sabia de uma coisa. Quem não senta para aprender não levanta para ensinar. E cristianismo, me perdoe a palavra, não é a casa da mãe Joana. Não vai chegando e fazendo, como o senhor está falando aqui. Não vou chegar no quartel. Não é assim, tem que haver uma preparação. O que você está fazendo aqui hoje? Paulo começa a pregar. Isso não está em Atos, mas está em Gálatas. O que ele faz? Ele não está preparado para pregar. Ele vai para o deserto da Arábia e passa 3 anos relendo o Velho Testamento. Ele passa 3 anos entendendo agora que Jesus é o Cristo e que ele foi apresentado durante todo o Velho Testamento. É dele que a Bíblia falava. O apóstolo Paulo vai entender, ele mesmo diz que o que ele aprende sobre cristianismo não foi revelado a ele por homens, mas ele aprende no deserto da Arábia com o próprio Cristo. Ele faz um intensivão de 3 anos com Jesus, e agora sim ele volta a Damasco, e ele começa a pregar, e a Bíblia diz que ele não só demonstra que Jesus é o Cristo, ele convence. Convence, querido, da Bíblia é quando ele é prova irrefutável, não tem para onde correr. Paulo apresentava Cristo nas Escrituras de uma forma, nas sinagogas, que os judeus não tinham para onde correr. Sabe quando você sabe que é verdade, mas não quer aceitar a verdade? Já tentou ensinar alguém que não quer aprender? Por isso que eu não discuto política com muita gente. Eu falo: tá bom, eu estou no tá bom agora. Não discuto mais. Ah, não, tá bom. Tá bom. Vai na fé. Esses dias eu sou representante comercial da maior a produtora de proteína animal do mundo, que é uma empresa brasileira. E eu coloquei um vídeo de um pai no Instagram, que ele estava no hospital. Mentira, no supermercado. Uma criança no colo, talvez vocês tenham visto, ele pedindo: gente, me ajuda. Eu não tenho dinheiro para comprar pão, eu não tenho dinheiro para comprar óleo. E aí eu coloquei no meu Instagram e falei: para quem é a favor do lockdown, parabéns. Aí um amigo me mandou mensagem de manhã. Mandou mensagem para mim de manhã: você acha que é certo então? Todo mundo ir para a rua, quem morrer, morreu? Era 6, ele mandou de madrugada, eu vi, era 6:30 da manhã, eu estava levantando para ir trabalhar. Eu falei: então receba. Falei: querido, eu sou homem, e eu sou pai de uma criança de 2 anos e meio. Me perdoe a sua opinião, na minha eu estou saindo para trabalhar. Hashtag fica em casa para mim não funciona.
Eu não tenho dinheiro para ficar em casa. Se você tem, fica em casa, mas eu não tenho. Então pega a sua ideologia e vai trabalhar. Porque eu estou indo trabalhar. Respeito a opinião das pessoas, mas eu preciso trabalhar. Tem criança pequena. Hashtag fica em casa é para rico, gente. O ator da Globo. Paulo estuda. E agora ele começa a pregar o evangelho. Ele volta e convence o pessoal de Damasco. Só que agora vai acontecer algo muito impressionante. E você vai observar que isso vai acontecer a vida inteira de Paulo. Eu costumo dizer que as viagens missionárias de Paulo eram muito baratas, porque ele sempre ficava na cadeia. Não precisava de hotel, não precisava de nada chique, como os nossos pregadores de hoje. Paulo prega em Damasco e os judeus querem matá-lo. O judeu gosta de matar, nunca vi. O que acontece? As cidades eram muradas, então eles estão guardando as portas. Paulo não pode sair. O ilustre apóstolo Paulo tem que ser descido por um cesto na muralha e foge para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, eu falei aqui o que ele fazia. Ele entrava em um lugar como esse aqui e levava todo mundo arrastado. Quando ele chega em Jerusalém, todo crente, cheio do Espírito Santo, fala: gente, eu me converti. Eles batem a porta da igreja na cara dele. Fala: aqui você não entra não. Acho que a gente não sabe? Você está dissimulando? Ele não é recebido pela igreja. Novamente eu te pergunto, você está preparado para não ser recebido? Ele não é recebido. Somente Barnabé acredita na conversão dele, leva ele para casa e depois o apresenta aos discípulos, aos apóstolos. Paulo começa a pregar em Jerusalém. Quando ele começa a pregar em Jerusalém, o que acontece? Ele debate com os helenistas e eles querem matá-lo. Deus aparece para Paulo e fala: Paulo, vai embora, porque você não vai ser ouvido em Jerusalém. Ele fala: Senhor, ele tinha um desejo muito grande, é como que de pagar uma dívida, porque ali ele perseguiu muita gente. Ele falou: Senhor, eu quero pregar aqui, eu persegui muita gente aqui, eu matei muita gente aqui. Deus falou: vai embora. Então os discípulos o pegam com muito carinho e falam: você está indo embora da igreja, querido, porque eles vão te matar aqui. E Paulo volta para casa. Paulo volta para Tarso. E Paulo vai passar 10 anos no anonimato. O grande apóstolo Paulo que nós conhecemos passa 10 anos no anonimato. 10 anos orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando a Deus. 10 anos no anonimato. Um homem com um currículo impressionante, que impressionaria qualquer pastor de igreja. Está no anonimato. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não depende de mim e de você. A obra de Deus depende de Deus. Paulo fica 10 anos no anonimato. Aqueles discípulos que fugiram durante a grande perseguição estão indo pregando pelo mundo. E há um grande avivamento em Antioquia. Os apóstolos enviam Barnabé. Barnabé vai até Antioquia. Quando ele vê o que está acontecendo, ele fala: olha, eu preciso ficar aqui. Aí ele se lembra de que existe um Saulo em Tarso. E ele vai buscar Saulo. Ele busca Saulo e fala: agora a gente está pronto para o ministério, vem comigo. Eles ficam 1 ano na igreja de Antioquia. Outro dia eles estão orando e jejuando, e o Espírito Santo diz o seguinte: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. É curioso que Deus não chama Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. Saulo é o número 2. Você já foi o número 2 em algum lugar? Que a gente quer ser sempre o número 1, né? Tem gente que não está preparado para ser o número 2. Não está preparado para ser o co-pastor. Quer ser a estrela. Jesus não precisa de você, querido. Jesus não precisa de mim. Nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. A glória é dele. O capelão fala de Jesus e somente de Jesus. A gente não prega religião. A gente não prega usos e costumes. A gente prega Jesus. Paulo faz da sua vida uma carta viva. Ele praticamente deixa de viver. Ele vive e respira Cristo. Ele só fala de Cristo. A vida dele é Cristo. E morrer para ele é lucro. Pois bem, agora eu vou resumir um pouquinho das viagens dele. Ele passa por Salamina, passa por Pafos, onde ele vai pregar para o procônsul Sérgio Paulo.
Sérgio Paulo quer ouvir a palavra, mas há um judeu feiticeiro que não deixa ouvir a palavra. Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz: tu ficarás cego, que está tentando impedir o caminho de Deus. Ele fica cego, o procônsul aceita Jesus. Daí ele vai para Antioquia da Psídia. E Paulo tinha um costume, que ele era judeu, ele queria pregar para os judeus. Isso me lembra muito bem o que está escrito em João no capítulo 1. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo entrava sempre numa sinagoga. Ele chega agora em Antioquia da Psídia. E ele entra numa sinagoga e ele começa a disputar com os judeus. É sempre assim. Ele entra numa semana, ele prega, ele segue a ordem, ele senta na sinagoga e fica quietinho. Quando eles dão uma oportunidade para ele falar, era melhor não tivesse dado. Paulo levanta. Paulo começa a falar, as pessoas começam a crer. Na segunda semana, no próximo sábado, a sinagoga lota para ouvir Paulo pregar. Os judeus ficam com ciúmes. O que acontece? Causa uma confusão e Paulo tem que fugir. Foge. De Antioquia da Psídia, ele vai para Icônio. Ali muitos creram em Jesus e os judeus queriam apedrejar Paulo. Aí que Paulo, eu acho muito lindo, porque ele é rejeitado numa cidade, e ele não deita na cama da depressão. Deus, ninguém reconhece o meu ministério, Senhor. De uma pessoa falou para mim: pastor, lá na minha igreja ninguém acredita no meu ministério. Eu falei: nem eu. Que isso, varão? Eu falei: eu acredito no meu. Quem tem que acreditar no seu é você. Só 2 pessoas precisam acreditar em você. Deus já acredita e agora você. Acabou, querido. Com Deus é a maioria. Paulo não deita na cama da depressão. Paulo não entra na caverna e pede a morte. Paulo sabe o que ele faz? Ele vai para Listra. Quando ele chega em Listra, eles são muito místicos nessa época. Ele levanta um coxo de nascença. Quando o coxo de nascença levanta, o povo fala: esses 2 são deuses. E trazem bois e carneiros e querem sacrificar Paulo. Paulo rasga suas vestes e fala: gente, não é assim, nós não somos deuses, nós somos homens como vocês. Aí, sabe o que acontece? O pessoal que estava em Antioquia ficou sabendo que Paulo estava em Listra e desceram. Vamos lá, Paulo é perseguido. Sabe o que acontece agora com Paulo? Ele é apedrejado. Por que você está falando só coisa ruim? Gente, você acha que a obra de Deus é fácil? Paulo é apedrejado. Eu estou falando do maior apóstolo, do maior missionário, do maior plantador de igrejas, do maior teólogo do cristianismo, do maior capelão do cristianismo. Ele é apedrejado. E eles o arrastam para fora da cidade quando pensam que ele está morto. Porque foi tanta pedrada que parecia que ele estava morto, ele estava desmaiado. Os discípulos se acercam dele, veem que ele está vivo, o levantam, levam para casa, curam as feridas dele. No outro dia, sabe o que Paulo faz? Vai para Derbe pregar. Não tem tempo ruim. Sabe por quê, querido? Ele ama o que ele faz. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe para o que você nasceu? Você está na terra para quê? Meu irmão me falou uma vez, eu acho que eu tinha uns 18 anos, 17. Ele falou: quando você descobrir no que você é bom, ninguém te segura. Você nasceu para quê? Ou você está na terra procurando um propósito? De onde eu vim, onde que eu estou, para onde que eu vou? Paulo amava o que ele fazia. E quando você ama o que você faz, pode ter dor, pode ter lágrima, pode ter o que for, porque você ama, você vai com dor. Sabe o que Paulo faz? Agora ele está encerrando a primeira viagem missionária, ele volta igual um ladrão, irmão. Porque ele tem que entrar nas cidades de madrugada, igual um bandido. E ele vai visitando cada uma dessas igrejas que ele havia pregado, constituído irmãos. Sabe o que ele faz? Ele vai plantando igrejas. Aí ele para de casa em casa, porque era nas casas. Ele pega um ancião, uma pessoa de responsabilidade, e fala: você vai cuidar da igreja. Ele vai passando nas cidades que ele foi enxotado, ele vai passando de uma por uma, fortalecendo os irmãos, dizendo: continuem, perseverem. Quando eles voltam para Antioquia da Síria, eles contam tudo o que Deus fez por intermédio deles, e não o que eles fizeram. Paulo sai para a sua segunda viagem missionária. Eu vou pular essa parte porque é muita coisa. Na segunda viagem missionária ele vai a Corinto, por exemplo, fica 18 meses em Corinto, forma ali uma igreja. A igreja de Corinto é uma igreja maravilhosa. Você já leu 1 e 2 Coríntios?
E dizem que há mais 2 cartas que foram perdidas. Uma primeira carta e a tal da carta severa. Porque o pessoal de Corinto, irmãos, pensa que uma igreja pentecostal pulava, gritava, falava, plantava bananeira, rodopiava, profetizava, mas não tinha um pingo de caráter. Não tinha responsabilidade. Sabe o que aconteceu na igreja de Corinto, pastor? O senhor sabe, é claro. O filho dormiu com a esposa do pai. Eu acho muito legal as pessoas, ai, Jesus é tão lindo, Jesus. Amigo Paulo mandou expulsar ele da igreja. Falou, o que é isso? Então Paulo tinha que escrever cartas para esse povo. Porque tinha muita vontade, mas não tinha conhecimento nenhum. É um povo muito impuro. É a igreja que mais deu trabalho para Paulo, mas é a igreja que ele mais amou. Pensa num povo que ele amava. Os Gálatas ele quase cortou. Ele faltou a ponto de cortar vocês. Mas os Coríntios não. Ele tinha um amor tão grande por Corinto, porque Corinto era que nem Pedro. Tinha muita emoção, mas não tinha caráter, não tinha... E Paulo conversa com eles. Paulo, uma vez ele sai de Éfeso e vai até Corinto e é mal recebido. Fica triste, entristece o coração. Não vou entrar na questão aqui, mas ele fica 18 meses, planta uma igreja, vai para Éfeso, na 3ª viagem missionária. Fica 3 anos em Éfeso. Olha que coisa linda que acontece em Éfeso. 3 anos. Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, uma cidade rica. E tinha lá o templo de Diana, um templo gigantesco, onde ourives faziam souvenirs, santinho, de prata. E as pessoas iam comprar. Então as pessoas de toda a Ásia criam em Diana. Como eles mesmos diziam, grande é a Diana dos Efésios. Então Paulo era uma cidade turística, porque eles faziam romaria para visitar Éfeso, igual quem vai para Aparecida. Eles iam visitar o templo da deusa Diana. Era uma cidade corrupta, era uma cidade onde havia muita feitiçaria e muita prostituição. Paulo chega ali, mais uma vez ele vai pregar na sinagoga, prega 3 meses, não o deixam pregar, ele vai pregar numa escola de um homem chamado Tirano. Ele fica ali 3 anos, querido. 3 anos pregando numa cidade, Paulo revoluciona a Ásia. A idolatria entra em colapso. Agora as pessoas vêm de longe não para visitar Diana, para ouvir o apóstolo Paulo pregar. As pessoas se convertem de tal maneira que eles fazem uma fogueira no centro da cidade com livros de feitiçaria. Livros caros que remontavam a um valor enorme em dinheiro. Ele fala em valor em prata. A conversão é muito grande, as pessoas começam a se converter. O que acontece? Os ourives que faziam os santinhos no templo da deusa Diana ficam incomodados, porque ele fala, esse Paulo, olha o que eles dizem. Esse Paulo está perturbando o mundo inteiro. Um homem, gente. E já chegou aqui. Eu vou te falar mais uma coisa. Vai ruir o templo de Diana e nós vamos ficar sem dinheiro. Aí mexeu no bolso, chamaram um bando de vagabundo e falaram, vamos fazer uma arruaça. Fizeram uma arruaça, pegam um dos discípulos, vão à praça pública e Paulo quer ir lá dar satisfação. Os discípulos falam, não, Paulo, eles vão te matar. Sabe o que acontece, irmãos? Chuta, o que Paulo tem que fazer? Tem que ir embora de novo. Ele vai embora mais uma vez. E dessa feita, agora ele sobe a Jerusalém, levando uma oferta ao povo pobre da Judéia, porque no tempo do imperador Cláudio houve uma grande fome, eles foram expulsos de Roma. O povo de Deus está passando fome. Paulo recolhe ofertas das igrejas gentílicas e sobe a Jerusalém para levar a oferta. Quando ele sobe a Jerusalém para levar a oferta, ele é preso. Ele é acusado pelos judeus e é preso. Eles querem matá-lo. Como ele é cidadão romano, por isso que é importante você fazer parte de uma convenção. Ter ordem, ter decência. Não temos OAB. Quando a pessoa faz o curso de Direito, que acho que é um dos mais difíceis do Brasil, faz ainda o exame da OAB e um monte não passa. Por quê? Porque não pode ser qualquer um. Quando você faz parte de uma convenção, você é reconhecido. Paulo era cidadão romano. Quando os judeus, os soldados vêm e prendem Paulo, e eles vão açoitá-lo, quando Paulo vai ser açoitado, o chicote vai descer, ele fala, é lícito açoitar um cidadão romano? Eles falam, opa. Paulo fica 2 anos preso numa fortaleza em Cesareia. Como os judeus estão tramando para matá-lo e eles vão conseguir, Paulo fala, olha, eu apelo para César, eu quero ir para Roma. O sonho de Paulo sempre foi pregar em Roma.
Leia o livro aos Romanos. Se você entender, meus parabéns, você entendeu o Evangelho. Porque a carta aos Romanos é a melhor carta do apóstolo Paulo. É o resumo, é a cristalização, é a sintetização do Evangelho. Se você entender aos Romanos, você entendeu tudo. Não estou dizendo que você não tem que ler os outros livros. Mas Romanos, na minha opinião, é a síntese de todo o Evangelho, de toda a doutrina cristã. Tudo que você tem para aprender de doutrina cristã está em Romanos. Tanto que é um livro muito difícil de entender. Eu estou com um livro lá do John Stott, desse tamanho assim, sobre Romanos, lá em casa. E ó, para ler. Ele escreve aos Romanos. O sonho dele era pregar em Roma, mas às vezes, querido, a providência divina aparece de formas que nós não gostamos. Às vezes você pede algo para Deus e Deus realiza de uma forma que não te agrada. Porque Paulo sempre quis pregar em Roma. E ele vai pregar em Roma. Preso. Vai pregar preso. Ele chega a Roma preso. Ele fica 2 anos, por ser cidadão romano, e Nero não está lá na época, ele fica 2 anos em prisão domiciliar. Ele fica em uma casa, alugada por ele. Sabe o que acontece? Olha que coisa linda. Ele virou capelão sem querer, do lado de dentro da cadeia. Ele não ia na cadeia pregar, ele estava preso. Sabe o que acontece com ele? Ele tem que ficar acorrentado a um soldado romano. Então são 3 turnos. E os turnos vão trocando. E Paulo vai recebendo gente em casa e vai pregando o evangelho. O que acontece com a guarda pretoriana? A guarda de elite de Nero? Se converte todo mundo. César. Paulo converte todo mundo. Aproximadamente 60 mil soldados de elite. Paulo prega para todo mundo se converte. Quando ele escreve, se eu não estiver enganado, aos Filipenses, os Tessalonicenses, ele fala, olha, todos vos saúdam, inclusive os da casa de César. Ganhou todo mundo para Jesus. Você entende que a providência divina às vezes tem uma cara carrancuda? Eu costumo dizer que muitas vezes as grandes oportunidades vêm disfarçadas de trabalho duro. Muitas vezes o que você está pedindo para Deus não vai vir um anjo descer do céu, varão, recebe. É uma portinha desse tamanho que Deus abre e você tem que se contorcer todo, mas você entra lá e coloca suor e coloca trabalho e Deus te honra. Isso se torna algo muito grande. Às vezes Deus vai te abrir uma portinha para falar 10 minutinhos no hospital. Ah, querido, 10 minutos para uma pessoa cheia do Espírito Santo e com sabedoria, que é o que estamos aprendendo aqui, conhecimento. A pior coisa é igual quando dava a palavra para Paulo na sinagoga. Ele estava sentadinho assim, ó. O senhor tem alguma saudação para trazer, irmão Saulo? Pronto. Acabava com a reunião. Alguém querido, você tem que estar preparado. Meu professor falava para mim assim, as oportunidades sempre vão aparecer. Você precisa estar preparado. Às vezes a oportunidade aparece lá na empresa, mas tem que falar inglês. Você fala inglês? Não, então você não está preparado. Ela é um cavalo, como é que ela diz que é um careca que passa só tem cabelo na frente, tem que agarrar. Tem oportunidade que você que tem que fazer. Tem que ir, tem que agarrar e tem que fazer. Eu vejo isso na vida do apóstolo Paulo. Pois bem, ele é solto na prisão de 2 anos e agora parte para a 4ª viagem missionária. Ele queria ir até a Espanha, não sabemos. Alguns historiadores dizem que sim, outros que não, que ele foi até a Espanha, mas certo é que ele sai da prisão. Já é um homem de idade, ele continua pregando o evangelho, fortalecendo os discípulos, mas agora sobe ao poder Nero. Nero é insano. Nero é megalomaníaco. E são 10 anos de escuridão que o mundo vai viver sob a batuta de Nero, porque Roma imperava sobre o mundo. Há um grande incêndio em Roma. Roma é devastada e alguns historiadores afirmam que Nero ateou fogo em Roma e sobe a uma das suas colinas vestido de ator e fica vendo Roma pegar fogo. Ele era completamente maluco. Gente maluca com poder. É horrível. A Bíblia diz que quando os ímpios sobem ao poder, o povo sofre. Só que sabe o que acontece? Dos 14 bairros de Roma, 10 pegam fogo, 4 não pegam. Os 4 é onde morava quem? Os crentes. Os judeus crentes. Então Nero joga a culpa
nos cristãos, liderados por Paulo. Não sei se você viu esse filme que a gente passou do apóstolo Paulo, um trechinho, assista esse filme. Os cristãos agora são perseguidos como bandidos. Os cristãos, eu já estive no Coliseu em Roma, os cristãos são jogados no Coliseu para serem comidos por leões. Os cristãos agora são mortos a pauladas. Nossa vida no Brasil é muito fácil, gente, falando de cristianismo. Eu dou a sua atenção. Os cristãos são perseguidos e sabe o que eles fazem com os cristãos? Eles colocam eles em postes e fazem eles de luminária, amarra eles num poste, joga óleo e bota fogo. Paulo agora é perseguido como um bandido, é o líder do cristianismo. Paulo é preso. Paulo é preso. Nós estivemos quando a gente passou por Roma, a gente esteve na prisão do apóstolo Paulo. Pelo menos dizem que foi lá. Prigione Mamertina. Hoje, se você for lá, ela é mais bonita. Construíram uma igreja em cima. Do lado tem uma escada. Essa escada não existia, porque na época era um tipo de um calabouço. Tem tipo uma tampa de bueiro. Eles colocavam Paulo ali. Aquele lugar era insalubre, era úmido, era frio, porque nós fomos a Roma no verão, mas Roma no inverno neva. E Paulo de dentro de uma prisão, querido, velho, cheio de cicatrizes, cheio de feridas, escreve aos Filipenses: gente, não fiquem tristes por causa das minhas cadeias. Porque por causa das minhas cadeias o evangelho está ainda mais largamente sendo pregado. Não desanimem. Não parem. Eles estão matando os cristãos e o maior líder do cristianismo está preso e o cristianismo só cresce. Quarta-feira eu estava no culto. Eu estava no cantinho, meu pastor me chamou e falou: senta aqui do meu lado. Eu acho que se tinha umas 15 pessoas na igreja era muito. Ele falei: poxa, pastor, eu fico tão triste de ver isso. Ele falou: eu também fico, mas eu não julgo, sabe, filho? É a época. Ele falou: o inimigo não está mais perseguindo as pessoas. Porque quando ele perseguia, a igreja crescia. No Brasil é muito fácil ser crente. Ser crente virou moda. Hoje todo mundo é crente. Fala que é crente, né? Sabe o que está acontecendo? O diabo está fazendo? Como as coisas estão muito fáceis, o diabo está esfriando a fé das pessoas. Sinceramente, sem demagogia, mas eu acredito que nós somos a igreja dentro da igreja. Que a igreja está fria. A igreja está parando. Eu me lembro que há 20 anos atrás nós pregávamos para os católicos, para os espíritas, enfim. Hoje a gente está tendo que pregar para os crentes de novo, se converterem. Porque virou uma bagunça. Que não tem mais perseguição. Quando eles eram perseguidos no Egito, eram escravos, o povo de Deus cresceu. Quando os nossos irmãos foram perseguidos no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu. Agora, a igreja parece que está murchando. Tem muito número de gente, aproximadamente 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas dizem que para cada um que está aqui, o outro já se perdeu, então seria 80. E a igreja não está fazendo nada, porque a igreja está morna, o inimigo está esfriando a igreja. Nós estamos deixando. Eu queria partir para o encerramento e pedir para você abrir comigo em 2 Timóteo, no capítulo 4, o verso de número 6. 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo antes do seu martírio. Ele tem sua cabeça decepada por Roma. E ele escreve esse livro. Se você começar a ler o livro, você vai ver que ele está encorajando Timóteo. Timóteo é um pastor jovem. Timóteo é pastor da igreja de Éfeso, que Paulo plantou. Ele deixa lá Timóteo para cuidar daquela igreja. Éfeso vai se tornar a igreja mais estratégica da sua época. Tanto que João vai para lá depois, o apóstolo João. E Paulo está incentivando Timóteo: não para de pregar. Timóteo, eu estou preso, mas não para de falar a verdade, Timóteo. Timóteo, eu não estou com vocês, mas não cessa de ensinar, Timóteo. Prega a palavra, Timóteo. Vá até o fim, Timóteo.
E agora, no final da sua vida, pelo menos são as últimas palavras escritas de Paulo. No final da sua vida, esse homem que ganhou tanta gente para Jesus, esse homem que foi um revolucionário, esse homem que nos impacta até hoje, pelo Espírito Santo, é claro. Esse homem que toca as nossas vidas até hoje, foi o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo do cristianismo. Tem gente que fala que quem estuda teologia desvia, né? Nunca vi isso na minha vida. Então, Paulo devia ter desviado. O maior teólogo do cristianismo. E sabe como é que termina a vida desse homem? 4:6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Vida cristã é vida de combate, não é de facilidade. Se te apresentaram isso, era mentira. O próprio apóstolo escreve que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores nas regiões celestiais. Combati o bom combate. Ser fiel a Deus é uma luta, você sabe disso. Acabei a carreira. Fui até o final, não desisti. Guardei a fé. Não me corrompi. Não me corrompi por dinheiro, não me corrompi por fama, não me corrompi por acessos. Não me corrompi. Guardei a fé em um coração puro. Porque nós seremos provados pelo fogo no céu. E o fogo vai mostrar se a obra que nós fizemos aqui foi para nós, foi para os homens, foi para Deus. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Sabe por que ele está falando isso? Está abandonado. Escute. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Marcos foi quem abandonou ele na viagem missionária e depois ele não quis levar mais. Agora que ele está dizendo, traz. Reconciliação, perdão. Você acha que não tem briga no meio do povo de Deus, irmão? Você acha que líderes não discutem? Não deveriam, mas brigam. Paulo agora está pedindo desculpa. Está falando, traz. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Traze a capa que deixei em Troade. Que vai fazer frio. Esse homem não tem uma roupa para vestir. Em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Sabe que vai morrer e quer estudar. Tem gente que não lê um livro na vida. Me mata de vergonha. Ele vai morrer, ele está falando, traz os livros, principalmente os pergaminhos. Vai morrer e quer estudar a Bíblia. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Provavelmente esse Alexandre foi quem entregou Paulo. Olha só, gente. Paulo foi acusado, ele foi a juízo. Sabe o que aconteceu com ele? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Você já pensou as pessoas de quem você foi pastor delas? As pessoas que você ganhou para Jesus e na hora da dificuldade para aparecer um lá e falar, não, esse homem não é um bandido. Não apareceu um. Uma testemunha, esse homem é largado sozinho. É muito bonito, né? Falar que os lenços de Paulo curavam, expulsavam demônios. Essa parte é boa, mas e a outra parte? E a parte que ninguém conta? A parte do suor e da lágrima. Mas, assim, ó, e que isso não lhe seja imputado. Ele não põe culpa em ninguém, não fica revoltado, não fica com mágoa, não fica triste. Mas o Senhor, porque se não tem fortalecimento da terra, tem do céu. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me,
para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Felipe, por que esse ensinamento? Por que essa palavra? Meu irmão costuma falar que eu não sei brincar, né? Ele fala, traz aquelas estudos que o povo ri e pula e sai. Eu não sei. Deus fala com cada um de um jeito. Sabe por que eu trouxe esse ensino aqui, esse estudo, essa mensagem? Para que nós tenhamos coragem de viver esse tipo de cristianismo. Para que você que vai sair daqui para ir para uma prisão pregar, um distrito policial, um hospital, que vai viajar para outros países, como Paulo pregou em vários países do mundo, você vai ser um capelão internacional, um diplomata, como Billy Graham foi conselheiro dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Mas você tem que ter coragem de viver essa fé maiúscula. É isso que a gente precisa levar para as pessoas. Paulo não pregava religião. Paulo pregava Jesus. É isso que a gente veio fazer aqui. Sabe o que está faltando para os cristãos hoje? Caráter. Caráter cristão. Tá. Não tem problema, fala assim mesmo. Fica em paz, já estou terminando. Sabe o que está faltando muito hoje? Caráter cristão. Tem visto nas nossas igrejas a gente vê muita teologia, que é bom. A gente vê muitos dons, a gente vê muita festa, a gente vê muito artista, porque ser crente no Brasil é fácil. Os nossos pastores, os nossos grandes pastores e artistas são celebridades. E o que a gente tem visto ultimamente não são muitos escândalos no meio da igreja. Suicídio, morte, sabe por quê, gente? Que está faltando esse cristianismo com caráter. Tem poder, pode orar, pode falar em língua, pular, profetizar, rodopiar. Amém, eu sou pentecostal. Mas está faltando escola bíblica. Está faltando culto de ensino. Nossos cristãos hoje não têm caráter. E sabe por quê? Que esse caráter cristão, o que ele vai fazer? Na hora da dificuldade, vai fazer você lembrar, eu vou combater o bom combate. Porque tem hora que você não vai sentir a presença. Quando ninguém estiver com você, sabe o que vai ter? Caráter cristão. Firmeza na rocha. Desculpa o linguajar, mas quando o bicho pegar, querido, quando faltar comida, quando cortarem a luz, quando o câncer descobrir teu endereço, você não pode retroceder. Você tem que ir até o fim. Quando te rejeitarem, quando te expulsarem, você tem que ir até o fim. Por isso que eu trouxe esse ensino, esse estudo, para que nós vivamos esse tipo de cristianismo. Disso que nós precisamos. Eu agradeço pela oportunidade, me perdoe porque eu passei um pouco do tempo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.